Logo quando eu mudei de São Bernardo do Campo aqui para a cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, eu gravei um vídeo falando sobre as minhas primeiras impressões aqui na cidade. O que eu estava achando sobre trânsito, custo de vida, qualidade de vida, saúde mental, as pessoas e todos os fatores que a gente considera quando a gente chega em uma cidade nova. Mas agora vão completar 10 meses que eu moro aqui. Será que mudou alguma coisa? É isso que eu quero contar para vocês no vídeo de hoje. Quando a gente chega em uma cidade nova, a gente chega meio que como um turista emocionado, né? Então tudo pra gente é novidade, o trânsito ser mais tranquilo, as pessoas mais educadas. Mas depois que a gente passa um certo tempo na cidade, será que as nossas impressões mudam? As nossas percepções mudam? A gente começa a enxergar de fato a realidade? Sorocaba teve por muito tempo no hype aí das redes sociais, principalmente por causa dos vídeos do prefeito Rodrigo Manga no TikTok, que sempre exaltava a cidade, as benfeitorias que ele fazia. A gente sabe que muita coisa pode ser simplesmente marketing, mas muitas coisas podem ser verdade também. E muita coisa se comprovou e muita coisa se desmentiu durante esses 10 meses que eu estou aqui. Então eu gostaria de falar para vocês sobre esses pontos para que você tenha de fato uma percepção real, porque depois de 10 meses acho que dá para falar que eu já conheço um pouco bem a cidade. Ela não é mais um passeio para mim, já virou realidade. Eu moro aqui de fato. Então eu quero começar falando sobre o trânsito. Para quem vem de São Paulo, capital, ou São Bernardo do Campo, que foi o meu caso, o trânsito lá é caótico, realmente, a qualquer horário do dia é o trânsito maluco, assim. As pessoas dirigem com mais agressividade, elas têm pressa o tempo todo. Aqui em Sorocaba tem essa vantagem de as pessoas não serem tão aceleradas assim e o trânsito não ser tão caótico. Porém, depois de algum tempo morando aqui, eu comecei a perceber que existem sim horários de pico e existem lugares em que o trânsito realmente fica impraticável dependendo do horário. Então, por exemplo, quando eu tenho que sair para o escritório onde eu trabalho, que fica em Barueri, quase em São Paulo já, eu chego aqui no finalzinho da tarde, assim, 7 horas da noite, né? E aí eu sinto assim que tem algumas avenidas que o trânsito fica realmente difícil. Por quê? Porque muitas pessoas também estão chegando em casa do trabalho. Mas assim, fora esses horários, o trânsito é bem mais calmo aqui. Eu moro na zona norte de Sorocaba, então as avenidas principais, como a Avenida Itavuvu, a Avenida Ipanema e a Avenida Eduardo Frufru, são as principais vias aí de acesso da zona norte, elas geralmente ficam ali com um trânsito bem complicado mesmo. Não chega a ser comparado com São Paulo capital, não tem nem comparação. Mas assim, no dia a dia, você pegando essas avenidas todo dia, para quem passa por elas todo dia, realmente sente uma diferença assim da calma que é nos finais de semana, por exemplo, ou fora dos horários de pico. Então essas avenidas elas têm um trânsito assim um pouco difícil, né? Mas nada comparado com São Paulo assim. Quanto ao custo de vida, quando a gente chega aqui, a gente sofre o impacto assim de achar que as coisas são tudo mais baratas, né? Mas na verdade não é bem assim. Alguns serviços são mais baratos, outros são mais caros, dependendo da região, dependendo do bairro onde você mora. Supermercado, por exemplo. Tem mercados que são de alto padrão, né? Outro dia eu queria ir no Hortifruti e aí estava fazendo a pesquisa na internet para ver qual tinha, assim, né? Umas frutas mais legais, fresquinhas, né? E achei um ali um pouquinho mais afastado da minha região. E aí fui lá conhecer. E aí era um Hortifruti de alto padrão, assim, né? Eu tomei até um susto. Vamos ver o preço das frutas lá, sem condição pro meu bolso, assim, né? Então, assim, aqui perto da minha casa tem hortifrutis bem baratos, né? Tem mercados baratos, tem uma rede de mercado que chama Bom Lugar, que tem vários aqui na cidade de Sorocaba e em outras cidades próximas também. E esse mercado é o que eu mais vou, assim, quando eu quero comprar alguma coisa rápida, assim, sem precisar fazer uma grande despesa, né? Então eu vou no Bom Lugar, compro ali, as coisas têm um precinho bom, né? Agora, aqui também tem todas as redes de mercado que tem nas grandes cidades, como Carrefour, né, Rede Coop, Atacadão. Então, tem essas opções também, mas só que tem algumas que são de alto padrão mesmo e o custo é alto, né? Já relacionado à energia elétrica, para mim, no meu caso aqui, eu tenho painel solar na minha casa. E aqui a prestadora de serviço, aqui a operadora de energia é a CPFL, diferente lá de São Paulo, que era a Enel, na época que eu morava lá. E o custo da energia lá era bem alto, assim. Somente eu, minha esposa e minha filha, para você ter ideia, assim, eu pagava mais ou menos 220, 250 reais por mês de energia. Aqui, como eu tenho painel solar, tem mês que vem 70, 75. Quando vem abaixo de 70 reais, acumula para o próximo mês. Por exemplo, esse mês de fevereiro, ela veio 65 reais. Então, esse mês eu não vou pagar conta. Vou pagar só no próximo mês, que aí vem as duas contas juntas, né? A de fevereiro e a de março. Que aí com certeza vai passar de 70, né? Vão vir uns 130 reais aí, mas referente a 2 meses.
Então assim, na parte de energia elétrica, no meu caso, como tem esse painel aqui instalado na minha casa já, quando eu mudei já tinha esse painel na casa, então foi por isso também dos pontos que eu escolhi morar nessa casa, né? Então isso me ajuda muito. Então na energia, assim, eu fiz uma economia significativa. Para quem pagava 250 por mês, hoje tem mês que não paga nada, ou no máximo R$ 70, R$ 100, então já é uma boa economia. E acredito que várias cidades aqui da região também são operadas pela CPFL, e acho que a tarifa deles deve ser um pouco menor também, né? Não tenho profundidade nisso, assim, mas para mim o impacto no dia a dia, ali do mês a mês, foi muito significativo. Na conta de água e esgoto, também. Ó, para você ver, eu, minha esposa e minha filha, dentro de um apartamento lá em São Bernardo do Campo, tinha mês que vinha R$ 300. Eu já tinha até mandado fazer investigação para ver se tinha algum vazamento no meu apartamento, não tinha nada, era o consumo mesmo, e vinha isso, 300, R$ 320. Aqui o máximo que veio foi 150. Tem mês que vem 100, R$ 120, então assim, é um consumo normal que a gente tem, né? Inclusive a gente tem piscina em casa, uma piscina pequena, né? Como você já deve ter visto no outro vídeo, e eu achei que ia consumir bastante água e energia, mas não, né? Você sabendo cuidar, por exemplo, a piscina, vocês viram no outro vídeo que eu fiz aí cuidando, fazendo a manutenção dela, né? Você fazendo tudo certinho ali, cuidando dela direitinho, você não precisa ficar enchendo ela toda hora, né? São raras as vezes que eu encho, então deu para fazer uma boa economia na parte de água também. Então, ó, água, esgoto e os supermercados, né? O custo da cesta básica ali, ou da despesa que eu faço no mês, tá valendo a pena sim, né? Dependendo do lugar que você for escolher fazer a sua compra do mês, por exemplo, você pode pagar mais caro, né? Mas eu vou sempre nas alternativas ali mais em conta, né? Tipo Atacadão, né? Rede Coop, que eu sou cooperado lá, então para mim acaba saindo na vantagem, assim, né? E como eu tenho vale alimentação da empresa, então para mim é um custo que eu já não entra no meu orçamento ali falando em dinheiro, assim, né? Eu tenho esse benefício para a empresa, então para mim fica meio que elas por elas. Então a sensação que eu tenho aqui é de menos custo para sobreviver, né? Menos dinheiro indo embora, né? Menos gasto só para sobreviver. Acaba sobrando dinheiro para você fazer outras coisas, né? Para passear, para às vezes comer alguma coisinha diferente e tal. E lá em São Bernardo isso não sobrava para mim, porque os custos da minha manutenção da casa assim eram bem altos, assim. Eu achava que os impostos ali, as taxas ali de serviços eram muito caras. Aqui eu sinto que elas são um pouco menores. Então nesses 10 meses assim, deu para confirmar isso, né? Essa impressão que eu tinha no primeiro mês. Isso para mim não mudou. Agora falando um pouco do ritmo de vida e da qualidade de vida, da saúde mental que a gente tem, né, aqui. Eu não percebia que eu estava tão cansado na grande cidade, só até eu perceber que eu estava cansado de fato, até eu parar para olhar, né? A movimentação que eu fazia para trabalhar, a correria ali das ruas, do dia a dia, a própria poluição do ar também, né? Isso afeta muito na sua qualidade de vida. Então, logo quando eu cheguei aqui, eu senti esse impacto, assim, né? Porque para quem conhece o caminho aqui, quando você vem de São Paulo para cá, que você passa ali das cidades de Barueri, Jandira, Itapevi, o céu já começa a mudar. Você já começa a não ver tanta poluição assim. Não é que aqui não tenham fábricas, indústrias, tem sim, tem bastante até. Só que eu não sei explicar por que isso acontece, mas assim, o céu aqui é mais claro, é mais limpo, o ar aqui é mais puro também. Então, esses pontos eu consegui confirmar e se mantém até hoje, assim. Aqui eu levo um ritmo mais lento da minha vida. Eu acho que o ambiente faz com que isso aconteça, né? Faz com que você não tenha tanta pressa para fazer as coisas. Então, assim, para mim nessa parte de qualidade de vida, de ritmo e de saúde mental foi muito bom, assim. Esses 10 meses, para mim, as coisas só se comprovaram, assim, que era isso mesmo que eu procurava. Então, para mim, a cidade está de parabéns nessa parte, assim. Pode ser que tenha outros bairros que não tenha tanta qualidade, né? Por exemplo, aqui no bairro que eu moro, ele é um bairro, assim, não é um bairro chique, rico, né? Um bairro classe média baixa, e o silêncio aqui é absurdo, assim. É muito silêncio. Eu sei que tem outros bairros mais na periferia e tal, né, que tem um barulho mais alto, né, o pessoal fica fazendo festa na rua, fazendo baile na rua, essas coisas, e isso aí tem em todo lugar, né. Mas aqui no meu bairro especificamente, nas redondezas aqui, não tem isso. Aqui é um silêncio assim que eu durmo numa paz, acordo com os passarinhos cantando na minha janela, então assim, isso eu não tinha lá, né. Eu morava perto de uma grande avenida lá em São Bernardo do Campo, perto do centro mesmo, então já acordava com barulho, ia dormir com barulho o tempo inteiro, e aqui não. Aqui eu tenho essa tranquilidade, assim, né, de ter silêncio para dormir, principalmente no final de semana. Cara, no final de semana parece que você tá na zona rural, assim, você não ouve nada, só ouve os passarinhos cantando. Então é maravilhoso, assim, isso se comprovou nesse período que eu tô aqui, nesses 10 meses. E agora falando um pouco das pessoas. Logo quando você chega aqui em Sorocaba, você tem uma sensação, assim, de que as pessoas são mais educadas,
são menos agressivas, são mais calmas, mas depois, conforme o tempo vai passando, você vai entendendo que é o ambiente que faz com que as pessoas sejam assim. O ambiente propicia isso. Então essa calma da cidade, né, principalmente aqui no meu bairro aqui, faz com que as pessoas não sejam tão aceleradas e não te tratem tanto ali na agressividade, né? Elas te tratam com educação, dão um bom dia, né? São muito receptivas, assim. Então, eu sei que pode ter outros bairros, como o Campolim, por exemplo, ou até o centro, que são bairros mais, vamos dizer, nobres, assim, né? Você pode encontrar alguma pessoa ou outra mais snob ali, às vezes você vai num parque, a pessoa passa do seu lado, não olha na sua cara e tal, mas isso eu acho que é comum em toda a cidade. Então, assim, eu achava que era uma percepção só do começo, mas não, essa percepção ela se manteve, então isso para mim não mudou. Eu consigo ver nas pessoas muita sinceridade, muita paz de espírito, muita educação, e para mim, assim, nessa parte, assim, é um grande diferencial também, porque na grande cidade, você sabe, né, você passa na rua, a galera olha pra você assim, abaixa a cabeça, às vezes fica até com medo, né, de falar um bom dia. Não sei por que isso acontece, né? Às vezes é por causa também da violência que tem, né, nas grandes cidades. Mas aqui, não que aqui em Sorocaba não tenha violência, não tenha assalto, essas coisas. Tem. Assim como qualquer cidade que está em desenvolvimento, né? Porque muitas pessoas de fora vieram para cá. Então a gente tem, assim, por parte da população, um certo receio, né? As pessoas, elas ficam um pouco amedrontadas, até por causa de muita gente nova chegando e tudo, mas a raiz, a essência delas é essa receptividade, né? Então isso para mim assim não mudou nesses 10 meses, eu só confirmei que isso era um ponto positivo da cidade mesmo. Agora eu quero falar um pouco sobre o que eu pensava que era de um jeito, mas eu acabei vendo que era de outro, né? Então, por exemplo, a parte de lazer, de passeios, né, essas coisas assim, eu achava que teria mais opções, mas assim, em um mês você acaba conhecendo tudo que tem na cidade. Eu sei que deve ter alguns pontos aí que eu não fui ainda, né? Mas os principais ali, os mais famosos, né? Como o Parque das Águas, Parque Campolim, Zoológico, né? A praia lá artificial, né? Esses pontos aí, a Padaria Real, né? Você vai uma vez e você não tem vontade de voltar de novo assim, tão próximo. Né? Por exemplo, na Padaria Real, eu fui lá, comi a coxinha lá, não achei nada demais, assim, muita gente acha, né, mas é uma questão de gosto, muita gente acha que a coxinha ali é a melhor que tem, né, de todas. Pra mim eu achei ela boa, assim, só que já comi melhores, né? Então é um lugar que você vai uma vez para experimentar e não vai querer voltar de novo tão cedo, assim, né? Só se der vontade ou de sair alguma coisa nova lá, né, eu vou ver. Por exemplo, o Parque das Águas também. Lá é um lugar legal para você fazer algumas atividades, como piquenique, andar de patins, de bicicleta, de skate, né, que a molecada gosta bastante. Então, quando minha filha tem vontade de ir, eu acabo levando ela, mas também não é direto também, né, porque assim, aqui na região, aqui no meu bairro, a gente tem tudo, a gente tem quadra, tem rua tranquila para passear, para andar de bicicleta, então a gente acaba fazendo tudo meio que por aqui, assim, né, e lá na cidade grande eu não tinha isso perto da minha casa, então aqui eu não preciso sair tão longe para ter esse tipo de lazer, né? Então eu idealizei errado isso, assim, eu achava que aqui tinha uma grande variedade de parques e de lugares para conhecer, assim, que você ia demorar muito para conhecer tudo, mas foi muito rápido. Não sei se é porque eu turistei muito rápido, assim, mas eu acabei conhecendo muita coisa muito cedo, assim, né? E muita coisa também que sai na rede social também é muito aumentada, né, na verdade, né? Então essa questão dos patinetes, né, das bicicletas, tudo isso tem aqui mesmo, né? Você consegue ir lá e ter acesso e tudo. Só que, cara, por exemplo, eu tenho bicicleta, então não preciso ir lá pegar uma bicicleta lá do prefeito, né? Então acho que são um tipo de coisas assim que faz diferença para quem não tem, né? Para quem não tem a condição. Eu, graças a Deus, eu tenho aqui bicicleta minha, da minha esposa, da minha filha, então a gente, quando a gente quer sair, a gente sai e anda aqui, né? Não tem essa dependência. Mas só que a internet, ela cria uma imagem para você de que é tudo perfeito, de que é tudo diferente demais, né? E não é tão assim, né? É uma cidade normal, posso dizer assim, né? Uma cidade com uma boa qualidade de vida, uma boa estrutura, mas não é nada fora da curva, assim, né? Que você vai falar, nossa, é um mundo que eu não conhecia. Não. É uma cidade boa para se morar, mas nada do que querem aumentar aí na internet também, tá? Agora, o que realmente chamou minha atenção e que realmente eu não abro mão daqui, né? É a qualidade de vida, a estrutura da cidade, para ser uma cidade de interior, com a estrutura que Sorocaba tem, é uma estrutura muito boa, o silêncio, a sensação de segurança também, a gente vê policiamento na rua, a gente não ouve falar muito assim de assalto, quando é uma vez ou outra sai ali no portal da cidade que alguém tentou roubar uma casa ou coisa do tipo, mas por exemplo, aqui no meu bairro, é um bairro bem seguro, assim, um bairro bem tranquilo, a gente tem câmera, né, todo mundo tem câmera em casa, então meio que blinda, assim, né, meio que intimida um pouco, assim, a ação dos bandidos, né, mas
Aqui a segurança aqui é um fator que me chamou muita atenção, assim. Então eu já tinha essa percepção antes de vir para cá e isso se confirmou. Gosto muito da segurança, do silêncio, da qualidade de vida, tanto para mim quanto para minha filha. Para quem tem filho pequeno, então é uma maravilha, assim, porque tem muita tranquilidade para brincar, até na rua mesmo. Minha filha tem amizade com a vizinha da frente aqui, com as outras menininhas, elas brincam na calçada ali, né? Lógico, a gente fica de olho com o carro, né, com alguém estranho que está passando na rua, mas totalmente diferente de São Paulo, capital, né? Lá eu não poderia fazer isso nunca, assim, na frente da minha casa. Aqui eu posso. Então, esse é um grande diferencial. Agora, a grande pergunta que você deve estar querendo me fazer, né? Você pensa em voltar para a capital? Hoje eu não penso, né? Hoje eu penso assim, em onde eu preciso estar no momento de vida que eu tô. Então eu já com 46 anos, com a minha família formada, com um filho pequeno, né, com as condições que eu encontrei aqui em Sorocaba, eu não penso mais em voltar. Eu acho que daqui é para mais interior ainda que eu vou, entendeu? Se eu sair daqui. Mas Sorocaba, por enquanto, me atende em tudo, assim. Tem esses pontos que eu falei para vocês, né? Que às vezes é aumentado demais, e aí você morando aqui, você vai ter ideia da realidade. Mas é isso, pessoal. Assim, eu não penso em voltar para a capital, estou muito feliz aqui. Recomendo muito que as pessoas venham morar em Sorocaba. As pessoas que moram aqui às vezes acham até ruim, né? Você fala, ficar mandando o povo vir para cá e tal, né? Aí vai ficar mais cheia a cidade ainda. Mas, cara, isso é o desenvolvimento, né? Sorocaba está se desenvolvendo, tem várias oportunidades de emprego, as pessoas realmente estão buscando sair da loucura da capital e estão vindo para cá, e faz parte do jogo, né? Eu, assim, recomendo muito para quem está procurando uma cidade de interior com a estrutura de uma cidade grande, assim, para te dar o serviço que você precisa, aqui tem, aqui você vai encontrar. E agora eu pergunto para você, né? Você mora aqui em Sorocaba, mora numa cidade grande, está pensando em sair daí e vir para o interior? Já pensou em Sorocaba? Já veio passear aqui para conhecer? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua realidade. Aonde você mora? Mora aqui ou está pretendendo vir para cá? Gostaria muito de saber a sua opinião. Beleza, pessoal? Espero ter te ajudado com as minhas percepções aqui de Sorocaba depois desses 10 meses morando aqui. Algumas coisas mudaram, né? Depois de um mês, né? Um vídeo que eu fiz de um mês para agora, algumas coisas mudaram. Hoje eu vejo mais a realidade daqui, já é a minha vida real. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se fez sentido para você, deixa um like, deixa um comentário aqui no vídeo, tá bom? E eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau!